Olá, muito bom dia. Eu espero que todos estejam bem, tá? Muitos de vocês já me conhecem. Meu nome é Igor, ok? Como eu já me apresentei antes, vou me apresentar novamente. Eu sou formado em administração, tive algumas experiências na área administrativa, na parte de um pouco de logística, supervisões, em algumas lideranças, parte financeira. Nesse momento eu trabalho com ressuprimentos, tá? Trabalho como comprador numa empresa de refrigerantes e de distribuição de bebidas, na verdade, de maneira geral, tá? Hoje nós vamos falar um pouco aqui, nós vamos fazer uma breve introdução a respeito dos fundamentos da logística, que é a nova disciplina de vocês, tá? Eu espero nesse momento que todos vocês possam realmente assistir as videoaulas, acompanhar o conteúdo através da apostila que é disponibilizada para vocês, e que através da própria leitura e das próprias explicações, exemplos, você possa compreender essa disciplina, tá? É uma adaptação para todo mundo, para nós da escola, para mim como professor, obviamente para você como aluno, também é uma adaptação a essa modalidade de estudo em virtude daquilo que nós estamos enfrentando de maneira global, né, que é essa pandemia, e que realmente é algo muito sério, precisa ser levado em conta, tá? Então nós vamos utilizar essa modalidade de videoaula, mas isso exige um pouco mais de vocês no sentido de estudo, de dedicação, de comprometimento, tá ok? Me coloco à disposição de vocês, caso haja dúvidas, perguntem no grupo, participem, tá? Eu costumo dizer que a sua dúvida é a dúvida de outro e que não existe pergunta burra, né? Existe ali uma oportunidade de aprendizado. Então participe, faz parte do conhecimento a pergunta. Eu espero que vocês consigam compreender e aguardo o retorno de vocês nos grupos, tá bom? Como nós vamos falar de fundamentos da logística, talvez você fique se perguntando o que na verdade é logística, né? O que quer dizer isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Isso implica na minha vida ou não? Na verdade, isso está ao nosso redor e o tempo todo. Tudo aquilo que você consome hoje, ele é transportado e é utilizada a logística como padrão ali para que esse produto chegue ao consumidor. Então é simples, você vai na mercearia, compra um tomate, compra ovos, compra um biscoito, um refrigerante, uma água, o que quer que seja, você ali está participando de um processo de logística. Logicamente que porventura você talvez esteja participando de um processo quase no final, né? E aí existem vários tipos de logística que nós vamos estudar, tá ok? Então, quando você for no mercado, quando você vê um caminhão, vê um avião, vê um trem ou qualquer outra modalidade de transporte, imagine que ali o processo de logística ela está em funcionamento, tá bom? Então nós vamos falar um pouco, nós vamos fazer uma introdução sobre esse assunto de logística e eu espero que você acompanhe aí na sua apostila. Nós vamos iniciar aqui, ó, a introdução à logística, página 11, tá? Página 11 ali fala um pouco sobre o surgimento da logística e como é que isso tem evoluído no decorrer do tempo. E olha que é um processo muito antigo. Então nós temos aí o início, e eu vou fazer logo aqui um resumo, utilizar a própria apostila para fazer um resumo do que seria a logística, tá? A moça vai colocar essa definição aí na tela de vocês, tá? Como o conceito é amplo e é verdade, é muito amplo, acabou ficando aqui apenas o parecer de Ronald Ballow, é um livro escrito em 1999. Para ele, Ronald, logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na qualidade desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade dos serviços. Então a gente vai pegar um pouco aqui por parte essa definição, quando ele diz o seguinte: logística é o processo de planejamento do fluxo de material. O que seria esse fluxo de material? Muitas empresas
trabalham com vários tipos de peça ao mesmo tempo. Imaginem, turma, uma montadora de carro, ela trabalha com pneus, ela trabalha com fiação elétrica, ela trabalha com outros itens, bancos, motores, enfim. Imaginem o ressuprimento de uma indústria de automóveis. Então, tudo ali envolve materiais. Assim como a gente está falando de automóveis, imagine uma indústria que trabalha com fabricação de móveis. Você tem o estofado, você tem a madeira, você tem os parafusos. Tudo isso é um processo de materiais, é um fluxo de material que tem que ocorrer no tempo determinado, tá ok? Ele diz o seguinte, que logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, que a gente já falou, objetivando a entrega das necessidades na qualidade desejada e no tempo certo. Quando ele fala objetivando a entrega das necessidades, é que para cada material existe um tempo certo. Ou seja, é diferente. Você pega, vamos imaginar o seguinte, você é uma pessoa que produz tomates. Quando você é um produtor de tomate, você tem que se preocupar com o período de amadurecimento. Então, o transporte ele precisa ser em um curto período de tempo, senão você perde sua produção. Entende? Se você não escoar, você perde sua produção. Então, por isso que essa questão do tempo ela é importante nesse processo de logística, tá? E o tempo, na verdade, no processo de logística, ele reina, digamos assim. Então, objetivando a entrega das necessidades, ou seja, necessidades dos produtos, na qualidade, sem avarias, né, desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade do serviço. Então, essa complexidade da logística, ela é muito grande. Aparentemente você julga que não é, mas ela é, porque você deseja um determinado material, um determinado produto, no tempo adequado, tá? Você deseja que esse material ou produto chegue com a qualidade que você espera. E todos esses fatores de qualidade, eles estão ligados no processo de logística. Qualidade, tempo, dentre outra quantidade, né? Dentre outras questões. Então a definição ficou meio que a gente conseguiu destrinchar essa questão da definição. Aqui nós vamos passar para o surgimento, tá? O nosso material diz aqui que o surgimento ele aconteceu através de Alexandre o Grande, quando havia guerras, quando ele participava de guerras. E é notório, se você pegar toda a história, que um dos principais sucessos de exércitos e guerras e países que entraram em guerras foi a questão da logística. E qual foi a grande vantagem de Alexandre o Grande quando ele entrou em guerra com boa parte dos seus inimigos? Ele conseguiu entregar tudo aquilo que os soldados necessitavam no tempo adequado. Então veja, o que o soldado precisa? Água, alimentação, armas, vestimentas adequadas para o ambiente que ele está. Ele conseguiu entregar tudo isso no tempo certo, ele fortalece o exército e continua ali com a sua jornada. Então um dos diferenciais foi esse, né, o motivo de sucesso de Alexandre o Grande nas suas batalhas. Então, eram estrategicamente organizadas, nada faltava aos soldados, mantimentos, munições, água, tudo era perfeitamente distribuído a todos os pontos da tropa. Então, aquele processo de entrega ali já estava utilizando algumas técnicas de logística, com certeza, tá ok? A apostila fala um pouco mais sobre esse movimento de Alexandre, né, sobre a questão de construções de pirâmides também, que envolveu algo bem interessante na época com relação à logística. Depois Napoleão também conseguiu, Napoleão é um exemplo clássico, ele também conseguiu entregar essa mesma vantagem aos seus soldados, conseguindo disponibilizar aí alimentos. No entanto, o que eles faziam? Quando eles entravam numa cidade, eles aproveitavam todos os recursos da cidade, aproveitavam munições, aproveitavam água, aproveitavam alimento, aproveitavam abrigo, enfim, isso acabava ajudando de maneira tática os seus guerreiros. No entanto,
Um exemplo, a Rússia, por exemplo, ela sacando essa vantagem, quando ela saía da cidade, ela acabava destruindo tudo para não deixar nenhuma vantagem para o seu inimigo. Tá? Então, esses processos de guerra, eles acabam, de certa forma, trazendo à tona como a logística é importante em todos os processos, inclusive na guerra. Numa guerra recente que nós tivemos, salvo engano, do Iraque, o ditador iraquiano lá, salvo engano, é Saddam Hussein. O que ele fazia? Quando ele não conseguia defender uma cidade, ele envenenava a água, ele tirava a comida, ele destruía todos os prédios, para que em nenhum momento os soldados inimigos pudessem se aproveitar dos recursos que tinha ali. Tá? Muitas pessoas morreram, inocentes morreram, e é uma tática de guerra que até hoje é usada, desde a época de Alexandre o Grande até hoje é uma tática usada. Tá? Então, nós fizemos aqui a introdução, não sei se vocês vão conseguir ler, mas aqui está a introdução à logística, né? Nós falamos do surgimento no período de guerra, e aí nós temos, nesse período de guerra, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um exemplo que um pouco menos atual, mas que também foi bastante utilizado, a questão da logística, em termos de aviões, enfim. Uma coisa interessante que ajudou muito os alemães na época, e você pode pesquisar isso num segundo momento, os alemães conseguiram criar tanques de guerra que eram rápidos, resistentes e com uma manutenção muito fácil. Então eles conseguiam se locomover muito rapidamente no campo e trazia pouca manutenção. Isso foi uma vantagem muito grande para os alemães na Segunda Guerra Mundial, e eles conseguiram avançar muito na Europa por conta disso. Então veja que o aprimoramento de ferramentas dentro da logística ajuda muito quem quer que seja, tá? Ou para o bem ou para o mal, mas ajuda muito. Isso tem se desenvolvido no decorrer do tempo, através da Revolução Industrial, por exemplo, da máquina a vapor, que ele já trouxe ali os trens, e aquilo dali ajudou muito o processo de logística de um país e da indústria e das empresas como um todo. Tá? Então nós fizemos essa introdução para que você entenda que o processo de logística ele é um processo já muito antigo e que foi desenvolvido no decorrer do tempo, e as técnicas antigas também são utilizadas atualmente, e o que nós temos feito atualmente de certa forma, é um aprimoramento dessas técnicas e de ferramentas que possibilitem o melhor manuseio de todo esse processo, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade agora com logística na atualidade, que são as necessidades e a importância, tá? Como eu falei, pessoal, nós saímos de um período anterior que tudo que uma cidade consumia era produzido dentro da cidade, praticamente. Então você tinha ali produtores de gado que fornecia carne, de leite, você tinha produtores de hortaliças, verduras, frutas, e a economia da cidade ela ficava restrita. Tá? Às vezes, nem mesmo o produtor conseguia tirar a sua produção ali do interior para a cidade por ter estradas ruins, por não ter transporte, por ser inviável logisticamente falando esse transporte. Às vezes o frete também não compensando muito. Então, no decorrer do tempo e devido também à globalização, foi se expandindo, e hoje há uma necessidade muito grande desse processo de logística. A maioria das empresas dependem disso, e nós também, como consumidores, dependemos disso. Então, atualmente nós fazemos compra de qualquer lugar do Brasil, nós fazemos compra do exterior, de roupas, de equipamentos eletrônicos e por aí vai. E a gente espera que chegue, tá? Então, para que a necessidade fosse suprida, o próprio Brasil e as empresas acabaram aderindo a uma, digamos assim, adequação, tá? Então, se melhorou estrada, se melhorou equipamento, se melhorou estoque, se viu ali a necessidade de uma grande demanda. Então, todo esse processo ele foi evoluindo no
no decorrer do tempo e nós acabamos tendo um processo de logística mais efetiva e mais rápida, tá? Mas, no entanto, há uma ponderação de que o Brasil ele precisa evoluir muito ainda com relação a esse processo. Nós somos muito dependentes ainda desse processo rodoviário, tá? E também a gente tem uma fragilidade no processo ferroviário e no processo e tange ali a questão espacial não, aéreo, né? O processo aéreo ainda também é muito fragilizado. Então, pessoal, atualmente nós brasileiros ainda precisamos evoluir bastante com relação à questão da logística. De maneira global já é bem utilizado, já está bem atual e cada país ali que se destaca acaba saindo na frente com relação ao seu processo de produção, que é bem mais rápido e barato, tá? Depois nós temos a importância desse processo, e eu não preciso passar muito tempo falando sobre a importância, porque quando um país ele se estrutura de maneira logisticamente falando, ele tem ali um frete mais barato, os produtos chegam de maneira mais rápida, o produtor, a indústria consegue expelir a sua demanda para o consumidor e para o mundo todo. E o que isso implica para nós? A gente acaba tendo um produto que ele é mais barato por conta do custo, tá? Então, se a gente pegar Paraopebas, que não tem aqui de onde sair, infelizmente, quem vem aqui precisa voltar pela mesma rodovia, você tem um frete mais caro. Quando você tem uma estrada ruim, você tem um frete mais caro. Para as empresas é bem mais oneroso ter que investir em logística, porque você tem quebra de equipamento, você tem demora com relação à questão da chegada do produto, que a gente também vai estudar isso, existe um cálculo para isso. E acaba que o frete ele é caro, encarece o produto e a gente acaba tendo um consumo muito menor, porque nem todo mundo tem condição de pagar, haja visto o preço do combustível na cidade. Então, tudo isso ele acaba repercutindo economicamente no município, tá? E daí se reflete no estado todo, no país como um todo. É uma questão de cadeia de ressuprimento, tá bom? Então, existe sim a importância de que esse processo de logística ele seja realmente mais barato, para que a gente consiga aproveitar melhor todo o processo. E depois nós temos aqui a logística nas empresas, tá, pessoal? E a logística na empresa, ela também não é nada muito fácil, porque hoje o que mais consome grana de uma empresa é o processo de logística. Então, para uma empresa manter um caminhão, manter um ônibus, manter um carro, para o seu processo é oneroso. Eu pergunto para você, e depois você pode até comentar no grupo, quanto que você gasta de combustível por mês ou de passagem por mês para se locomover? Você que tem transporte, quanto é que você gasta? Então, querendo ou não, você gasta uma grana ali, porque não tem jeito, é logística da sua família, entende? Se você tem um equipamento que ele é mais econômico e novo, obviamente você vai gastar menos. Então, todo esse processo de logística, querendo ou não, ele é oneroso. Então, se pesa para você como consumidor final, imagine uma empresa que tem equipamentos que custam bem mais caros. No entanto, a gente não está falando, pessoal, somente de veículos. Nós estamos falando também de maquinários que fazem parte da logística, tá? Então, existem processos que usam maquinários secundários. Então, você tem ali uma carreta chegando, mas dentro do seu estoque você tem uma empilhadeira, você tem outros maquinários que fazem locomoção de carga, você precisa tirar um produto para levar para outro lugar, então você acaba utilizando de um processo dentro ali da sua empresa, tá? Eu vou acompanhar aqui a apostila, tá? Nós estamos agora na página 23, tá? Acompanhe aí na página 23. Eu vou ler um pouco aqui, uma coisa breve, quem está acompanhando também pode acompanhar na página 23 e pode ler juntamente.
Olha, diz assim: o profissional de logística empresarial estuda como prover de forma eficiente e lucrativa, obviamente, nos serviços de distribuição ao cliente, no fluxo de materiais dentro da empresa, porque dentro da empresa você movimenta materiais de um lado para o outro, ou para carregar caminhões, ou para carregar uma máquina que faz o processo de produção, tá? Ou descarregar também, existe essa questão. Isso envolve pessoas, envolve máquinas, tá bom? No planejamento de compra, o planejamento de compra precisa ser bem realmente estudado, porque você normalmente compra, se você compra demais, você não tem onde guardar, você tem problema de validade. Se você compra de menos para economizar frete ou para economizar na sua logística, corre o risco de você perder produto e vendas e naturalmente clientes. Então também é um processo que nós vamos estudar de maneira mais específica, passando pelo controle e organização de estoque de materiais, de matérias-primas, ou seja, cada matéria-prima ou cada produto tem uma maneira de se estocar diferente. Então alguns produtos ou equipamentos precisam ser estocados, não pode ser exposto ao sol, alguns equipamentos não podem ser expostos, né, ao calor, tá, e ao frio, enfim. Nós vamos estudar isso de maneira mais efetiva, tá, ok? Aparentemente você imagina que só chegou o produto e você distribuiu, ou então só chega o produto e você vende ali na prateleira. Para que você que anda ali na rua do comércio ou no comércio perto da sua casa, a impressão que tem é que o caminhão chega, ele tira a mercadoria ali do baú ou da carroceria e você já expõe para venda, tá? Esse pensamento seu não está errado. No entanto, você tem que pensar de uma maneira um pouco mais abrangente, tá? Imagine, por exemplo, um frigorífico em que ele tem que buscar o gado, ele leva esse gado para dentro do frigorífico, passa por um processo ali dentro do frigorífico de abate, de limpeza, de corte. Depois que ele passa por esse processo acredito eu, de higienização, e daí ele vai ainda para a câmara fria, dali vai para o caminhão, ou seja, só da entrada do animal no frigorífico até ele ir para o caminhão é um processo muito grande e também é um processo de logística. Do caminhão ele chega até o açougue, é outro processo de logística, tá? E dentro do açougue ele vai passar pelo processo ali dentro até expor a carne e que você também possa comprar. Então, aparentemente, para essa indústria de carne e de frigorífico, aparentemente é simples. E na verdade não é, né? Tem todo um processo interno que ajuda, um processo de logística interno que ajuda a fazer com que tudo aquilo dali seja mais rápido e siga um fluxo que a vigilância sanitária impõe. Então nós estamos falando apenas de um tipo de empresa. Se a gente for pegar outras empresas que têm um processo interno gigante, que trabalha com matéria-prima para produzir ainda o alimento, é um processo muito grande, internamente falando, tá? Então, acredito que cabe a nós aí uma pesquisa. Eu espero que você consiga comentar no grupo a sua noção de logística e estude aí, pesquise uma empresa que você considera que tem um processo de média a grande complexidade na produção, como funciona lá dentro, enfim. Eu vou tentar expor para vocês um vídeo que fala um pouco sobre esse processo de logística, mais num âmbito mais global, para que vocês possam entender como é que funciona de maneira geral, tá? E daí a gente parte para as questões mais específicas. Então, turma, hoje nós conseguimos aí abordar a introdução, a questão da logística, a logística na atualidade, só frisando, ela é bastante complexa, muito tecnológica, tá? Isso inclui tudo isso, na verdade, para você economizar tempo e dinheiro, ok? E logística dentro das empresas, tá? Lembrando o seguinte, existe outra logística, e normalmente a gente foca em empresa, mas existe também um processo de logística que é fora da empresa, que é o processo de logística da sociedade. Então, as ruas, as avenidas, tudo isso é construído pensando na logística no trânsito,
digamos assim, e no fluxo de movimentação das pessoas. Então imagine você, quem foi aqui para São Paulo, o grande centro, eu também espero que você comente, como é que você percebeu a logística ali, o trânsito, entendeu as ferramentas que as grandes cidades colocam para que a gente consiga se locomover. Então você tem ali grandes avenidas, você tem rodoanéis, né, você tem retornos, você tem metrô, você tem aeroporto, né, você tem várias outras ferramentas além de ônibus que são linkados um no outro, tipos de terminais diferentes, enfim, todas essas ferramentas elas estão inerentes à nossa sociedade e não é diferente aqui em Paraupebas. Em Paraupebas nosso processo de logística ainda é falho porque a gente tem ainda as condições das nossas estradas são muito ruins, tá? Então, conforme a sociedade ela vai crescendo, as cidades elas vão crescendo, elas vão exigindo uma adaptação, uma tecnologia muito maior para que o volume de pessoas consiga se locomover e não gire ali, e não gere, na verdade, um caos e que pare tudo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje teve uma introdução desse processo de logística. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês comentem, tá bom? É uma disciplina que é bastante interessante, é bastante usada hoje nas empresas e vale a pena, com certeza, assim como as outras, de você estudar um pouco mais. A gente vai estar tirando as dúvidas e vamos estar entrando em mais detalhes no decorrer das aulas, ok? Muito obrigado, até mais, se cuidem.